Fala galera, vamos com mais análise para amanhã, dia 17 de março, sabadão. O pessoal tem falado, Thiago, você só tem esses jogos aí? Não, cara, no vídeo sim, mas na consultoria tem pacote semanal, tem pacote mensal na consultoria. O pessoal da consultoria, sabe, eu mando geralmente 3, 4 grades por dia de jogos, eu mando uma grade das 10 ao meio-dia. Enquanto tá rolando esses jogos, eu mando uma grade do meio-dia às 2. Uma outra grade para expor o horário principal da Europa, aqui no Brasil às 4 da tarde. E geralmente uma duplazinha, uma triplazinha pra noite, a gente bate papo de NBA. É bem legal, tem pacote semanal, dá pro cara participar. Ah, não valeu a pena, tá livre em uma semana, se desvincula. Vamos começar. O meu zap tá aqui embaixo, se quiserem me chamar pra perguntar. Pela primeira divisão da Áustria, amanhã às 2h30 da tarde, o St. Pölten enfrenta o Admir Wacker. O St. Pölten é o lanterna, marcou 10 pontos na competição, contra o Admira, que é o quarto colocado, tem 40 pontos marcados. Jogando em casa, o São Paulo só conseguiu ganhar uma vez, empatou 3 e perdeu 8 em 8, 3, 11, 12 jogos ele ganhou uma vez só. Ele marcou 6 gols em 12 jogos em casa, cara. Meio gol de média marcado, com 24 gols sofridos, o dobro de gols de jogos, de 12 jogos e 24 gols, o dobro de gols tomados. Vem de 5 derrotas jogando em casa, tem uma vitória e um empate há 4 e 5 jogos atrás, mas os 3 últimos jogos dele foram 3 derrotas. Contra o Admir Wacker, que não é nenhum espetáculo jogando fora de casa, tem uma puta campanha em casa, ele tem 9 vitórias em casa, não à toa tem 40 pontos, porque jogando fora de casa ele só tem 3 vitórias, 2 empates, perdeu 8 vezes também. Marca mais gols, bem mais gols que o São Paulo tem, são 20 gols marcados, 1,5 gol de média marcado, mas sofre também bastante gols, jogando fora de casa são 2 pontos, mais 2 gols de média sofridos. Nos últimos 5 jogos do Admira, você vai falar, puta que pariu, Thiago, como é que você vai querer dizer pra mim que o Admira não perde? Eu vou dizer que o Admira não perde esse jogo. O Admira veio de uma derrota, né, uma vitória e 3 derrotas seguidas jogando fora de casa. No confronto direto, o Admira Wacker também tem vantagem, são 20 jogos entre eles, com 6 vitórias do São Paulo, tem 6 empates e 8 vitórias do Admira, que também não é nenhum absurdo. 5 dos últimos 7 jogos deles, entre eles, ambas as equipes marcaram. Em 8 dos últimos 8, o São Paulo sofreu gols e faz 5 jogos entre eles no confronto direto que o Admira não perde do São Paulo. Aí eu vou somar isso, cara. Eu vou somar que faz 5 jogos que o Admira não perde pro São Paulo. Com 8 jogos do São Paulo tomando gol todo jogo. Ele não consegue fazer gol. O Admira tem até seus golzinhos feitos, sofre bastante gols, mas tem os seus gols marcados. Ele tá em quarto lugar, não é à toa, ele marcou 30 pontos a mais, cara. 30 pontos são 10 vitórias, mano. São 10 jogos, um ganhando, o outro perdendo, pra abrir 30 pontos de vantagem. Eu acho que o Admira não perde esse jogo amanhã nem a pau. Eu vou de fora empate pagando 1,60. Se você for mais audacioso aí, quiser achar que o Admira Walker pode ganhar do São Paulo, ele tá pagando 2,15. Mas eu acho que o Admira não perde, é 1,60. Eu vou de X2, um fora empate. E eu vou cravar um 1-1, já que ambas as equipes marcaram em 5 dos últimos 7. Apesar de eu achar que esse time do São Paulo, ele fez 6 gols em 12 jogos. Mas vamos de 1-1 mesmo e um fora empate no primeiro jogo das análises, às 2h30 da tarde pela Áustria. O segundo jogo, eu sou muito louco, né? Eu boto o primeiro jogo às 2h30. O segundo jogo à 1 da tarde, ele é antes. Esse aqui é loucura, cara. Esse aqui, Fenerbahçe contra o Galatasaray pela primeira divisão da Turquia. A Fenerbahçe é o terceiro colocado, o Galatasaray é o líder. Eu não lembro quem tiver mais interesse, dá uma olhadinha. Foi o segundo, faz 2 ou 3 jogos atrás, que nem acabou o jogo entre esses caras, mano. Os caras são doidos, saem na porrada, a torcida invade, são os ultras turcos. Eles têm uma rivalidade tão grande que eles falam que é o lado asiático de Istambul contra o lado europeu de Istambul. Eles rivalizam tudo. Fenerbahçe e Galatasaray vai ser um jogaço amanhã, 1 hora da tarde. O Fenerbahçe tem o Juliano, tá jogando muito, acho que são 12 gols e umas 4 assistências. No Galatasaray tem o Gomis, que é o artilheiro da competição, com acho que 24 ou 25 gols marcados. Jogando em casa, o Fenerbahçe tem 7 vitórias, 3 empates, perdeu 2 vezes. Um alto índice de gols, com 31 gols marcados em 12 jogos, mais de 2,5 de média marcado. 19 gols sofridos, também sofre mais de um gol de média o Fenerbahçe, jogando em casa. Nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, ele vem dessa derrota. Contra o Galatasaray, que é o líder da divisão. 5 vitórias. Jogando fora de casa não é grande. Jogando em casa, se eu não me engano, o Galatasaray tem 11 vitórias, 1 empate e 1 derrota só. É campanha de Juventus, de Barcelona. Fora de casa não é a mesma regularidade. São 5 vitórias, 1 empate, perdeu 6 vezes. Ai.
Marcou 23 gols em 12 jogos, quase 2 de média, sofrendo 1,5 também. Você pode ver que a média de gols do Fenerbahçe marcado é maior que a do Galatasaray. E a média de gols sofridos do Fenerbahçe é menor do que a do Galatasaray. Os aviões estão passando baixinho demais. Nos últimos 5 jogos... Tá dando pra ouvir? Nos últimos 5 jogos fora de casa do Galatasaray, ele vem de uma vitória, mas são 3 derrotas e 2 vitórias. Não é uma campanha espetacular fora de casa nos últimos jogos do Galatasaray. Confronto direto entre eles tem? Tem, aconteceram alguns. Foram 267 jogos entre as duas equipes, cara. O Fenerbahçe tem vantagem, são 103 vitórias do Fenerbahçe, com 83 empates e só 81 vitórias do Galatasaray. Os dois ataques são extremamente contundentes, né? Extremamente poderosos, só que em 7 dos últimos 7 jogos entre eles, abaixo de 2,5 gols. O Fenerbahçe, cara, ele marcou gol em 16 dos últimos 16 jogos que ele jogou. Ele marcou gol. Foi o avião, foi a ambulância, agora tem um cara buzinando, tá sensacional, mano. Contra o Galatasaray, que também, ele marcou gol em 11 dos últimos 11 jogos que ele jogou. O Fenerbahçe tá a 3 jogos sem derrota pro Galatasaray. Tá me doidando essa porra. Então faz 3 jogos que o Fenerbahçe não perde pro Galatasaray. E faz 3 jogos que o Fenerbahçe não toma nem gol do Galatasaray no confronto direto entre eles. Eu acho que o Fenerbahçe não perde esse jogo amanhã. Eu vou de casa empate a 1,36. Eu acho que o Fenerbahçe não perde. Ou então, apesar deles terem um puta ataque, na hora do vamos ver, no confronto direto, 7 dos últimos 7 abaixo de 2,5 gols. Eu vou de abaixo de 3,5 a 1,44. Ou então, casa empate. Eu vou sugerir 1-1 esse jogo amanhã, pela primeira divisão da Turquia. E o último jogo das análises... Caralho, vocês estão ouvindo? E o último jogo das análises é pela primeira divisão da Suíça, às 3 horas da tarde, às 15 horas. O Zurique enfrenta o Young Boys. O Zurique é o 4º colocado, o Young Boys é o líder. Um baita de um confronto. O Zurique jogando em casa tem 5 vitórias, 4 empates, perdeu 3 vezes. Muito melhor a campanha do Young Boys fora de casa do que a do Zurique em casa. São 7 vitórias do Young Boys, 3 empates, só perdeu 2 vezes. Marcou 17 gols em 12 jogos do Zurique, sofreu 13 gols, quase 1,5 gols de média marcado, com um pouquinho mais de 1 de média sofrido. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Ele vem de uma vitória, invicto, né? Nos últimos 2 jogos jogando em casa do Zurique, 1 empate e 1 vitória. Contra o Young Boys, cara, que atropelou o Basel esses dias, acho que foi 2-0 no Clássico. O Basel estava disputando o Champions com... Disputando não, né? Que participou da Champions com o Manchester City, que tomou 2 passeios. 2 passeios não, ele ganhou do Manchester City lá em Manchester. E o Young Boys foi e ganhou do Basel no Clássico Suíço. São 7 vitórias fora de casa, 3 empates, 2 derrotas, marcando 25 gols em 12 jogos, um pouquinho mais de 2 de média, sofrendo uma média baixa de gols o Basel, um pouquinho mais de 1 de média. Nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias nos últimos 5 jogos, com 1 derrota só. São 4 vitórias e 1 derrota, 3 vitórias seguidas fora de casa. O Basel não perde nem a... O Young Boys não perde amanhã nem a pau pro Zurique. Tá pagando, acho que... Pro Young Boys ganhar, acho que 1,85, 1,90. Se for audacioso, dá pra encarar a vitória do Young Boys, eu não vou não. Eu vou de